Você já se perguntou o que acontece no segundo exato em que o coração para de bater? Não estamos falando de teorias, crenças vagas ou suposições místicas. Estamos falando de algo que todos nós vamos viver e que Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, decifrou com detalhes impressionantes. O que acontece após a morte não é um mistério insondável. É uma realidade estruturada, com leis, estágios e consequências. E essa jornada começa no exato instante em que a alma se desprende do corpo físico. Mas aqui está o ponto mais importante. Ninguém vai para o céu ou para o inferno por sorte ou azar. O espírito é automaticamente atraído para um dos 7 mundos espirituais, conforme sua vibração moral. E a maioria, infelizmente, nem percebe que desencarnou. Presa ao ego, ao medo, ao apego, continua vagando nas zonas mais densas do invisível. Neste vídeo, você vai descobrir por que a morte não é o fim, mas o primeiro passo de uma viagem incrível, que pode levar o espírito à escuridão do umbral ou à luz dos mundos divinos. Se isso já te causou um arrepio na alma, imagine o que ainda está por vir. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente sua forma de viver e enxergar a vida. E mais, pode mudar o seu destino espiritual. Agora, respira fundo e vem comigo atravessar o portal invisível entre este mundo e o que está logo além do último suspiro. Quando Allan Kardec nos apresentou os 7 níveis da vida espiritual, ele não estava apenas classificando regiões invisíveis, ele estava desenhando um mapa da alma humana. E nesse mapa, os 3 primeiros mundos representam as prisões vibratórias, onde grande parte da humanidade ainda está detida. Primeiro mundo é o dos espíritos primitivos. Aqui estão aqueles que vivem quase como animais racionais. São espíritos ainda em suas primeiras experiências, fora da matéria bruta. A moral é rudimentar, os instintos predominam e o egoísmo impera. Eles não sabem amar, menos apenas lutar, dominar, sobreviver. É um mundo onde a violência é naturalizada e onde a compaixão é quase inexistente. Segundo mundo é o dos espíritos de prova e expiação, como o planeta Terra atualmente. Aqui já existem noções de bem e mal, mas a maioria ainda escolhe. Ou é o mundo das dores necessárias, das provas escolhidas antes do renascimento, das expiações que corrigem os abusos do passado. É aqui que doenças, tragédias e desafios servem como ferramentas de burilamento espiritual. E a Terra, apesar de seus avanços tecnológicos, ainda abriga almas em profundo atraso moral, presas em ciclos de orgulho, vaidade, vingança e materialismo. Então, há o umbral, o mundo sombrio entre o plano físico e os planos superiores. O umbral não é uma punição divina, mas uma criação mental coletiva. Nele habitam espíritos que desencarnaram com fortes vínculos à matéria, ao ódio, ao vício, à posse. Muitos nem sequer percebem que morreram. Estão presos à ideia de que ainda vivem, vagando por hospitais, casas, locais de trabalho. Alguns tentam seguir vivos à força, se agarrando a entes queridos ou vampirizando os encarnados. Vivem em regiões escuras, cheias de dor e gritos, dominadas por obsessores. Imagine o espírito de um homem rico, que viveu apenas para acumular bens, explorando os outros, negando ajuda a quem precisava. Quando morre, desperta cercado por suas posses imaginárias, menos mais, em completo vazio emocional. Ninguém o ama, nada prende. Ele está sozinho com seu ego inchado, cercado por sombras. E esse é apenas um dos muitos exemplos. Um trabalhador simples, mas revoltado, viveu culpando a vida por tudo. Reclamava, invejava, desejava mal. Morre
e acorda no umbral, em uma zona pantanosa, preso a correntes que ele mesmo forjou com seus pensamentos. Esses mundos não são mitos, são camadas vibratórias que nos cercam, interagindo conosco o tempo todo. E a verdade assustadora é: mais de 90% da humanidade atual ainda está ligada a esses três mundos, seja pelo comportamento, pelos desejos ou pela sintonia espiritual. Mas há uma boa notícia: nenhuma dessas prisões é eterna. A chave da libertação está dentro do próprio espírito. O arrependimento sincero, o desapego, o desejo verdadeiro de transformação. Quando esses sentimentos emergem, surgem também os socorristas espirituais, menos amigos invisíveis, que ajudam na transição para mundos mais leves. Saber onde você vibra é o primeiro passo. E a pergunta que fica é: qual desses mundos hoje reflete o seu estado interior? Se muitos espíritos ainda permanecem presos nos mundos primitivos e no umbral, a Terra menos nosso, o planeta menos ao mesmo tempo, um palco único e essencial para o aprendizado e a purificação da alma. Allan nos ensina que a vida aqui não é um castigo arbitrário, nem uma sentença imposta por um Deus distante. Ao contrário, a existência humana é um contrato espiritual firmado antes do nascimento, um planejamento cuidadoso para que possamos enfrentar provas, superar dificuldades e evoluir moralmente. Quando falamos em provas e expiações, não estamos nos referindo a sofrimentos aleatórios ou meros castigos, mas sim a oportunidades de crescimento e reencontro com nossa própria essência. Doenças, perdas, limitações físicas e emocionais são desafios previamente aceitos pela alma, instrumentos para que, através da dor e da superação, nos tornemos mais conscientes, mais compassivos e mais preparados para ascender. Imagine que a vida é uma escola menos nem sempre fácil, às vezes dolorosa, onde cada aula serve para um aprendizado necessário. O espírito, mesmo antes de nascer, escolhe sua família, seu ambiente, as situações que enfrentará, em um plano que busca equilibrar dívidas passadas e criar condições para novas conquistas. Esse planejamento inclui as lições que cada um precisa para se libertar das amarras do egoísmo, do orgulho e da ignorância. A Terra é o cenário onde o espírito enfrenta suas próprias sombras, o apego ao material, a vaidade, as mágoas e os vícios. Tudo isso se apresenta de forma palpável, para que o ser possa reconhecer suas falhas e desenvolver a força interior necessária para transformá-las. Por isso, o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade divina de reparação e aprendizado. E, embora muitas vezes dolorosas, essas provas têm um propósito maior: preparar o espírito para os mundos superiores, onde a vida é regida pelo amor e pela luz. Entender isso muda completamente a forma como encaramos nossas dificuldades. E deixam de ser maldições e passam a ser convites para a transformação. Cada lágrima, cada desafio é uma chance de limpar o passado, de fortalecer a alma e de avançar na escada espiritual. A Terra, portanto, é muito mais que um planeta físico. É um verdadeiro hospital espiritual, onde se realizam tratamentos profundos e onde o espírito encontra auxílio constante. Médicos espirituais, amigos desencarnados e mentores invisíveis acompanham de perto essa jornada de recuperação e aprendizado. E o que dizer daqueles que ainda resistem, dos que insistem em negar o sofrimento ou que se agarram ao orgulho e ao rancor? Esses espíritos tendem a permanecer presos nos mundos inferiores, enquanto outros, conscientes da importância da reforma íntima, começam a ascender. O convite é claro e urgente. A evolução espiritual está nas nossas mãos.
e a Terra é a escola onde escrevemos nosso futuro eterno. A escolha de avançar ou permanecer na estagnação depende do nosso empenho em cultivar virtudes como o perdão, humildade e o amor. Por isso, nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada experiência tem um sentido, cada prova carrega uma lição, e cada passo dado na direção do bem é uma vitória que abre portas para mundos mais elevados. Umbral é um dos conceitos mais impactantes e ao mesmo tempo menos compreendidos da doutrina espírita. Ele não é um inferno eterno imposto por uma divindade vingativa, mas sim uma prisão vibratória criada pelas próprias escolhas e emoções do espírito. Em outras palavras, o umbral é a escuridão que nós mesmos geramos com nossos pensamentos, sentimentos e ações durante a vida. Imagine uma sombra que não desaparece com a morte do corpo físico, mas que continua a envolver o espírito enquanto ele se mantém preso ao medo, à culpa, ao ódio, ao apego e à vaidade. Essa sombra é o umbral. Espíritos que desencarnam sem terem feito a reforma íntima, que ainda cultivam rancores profundos ou vícios poderosos, tendem a despertar nesse ambiente denso e doloroso, onde a sensação de angústia, sofrimento e solidão é constante. No umbral, os espíritos não encontram descanso. Muitos não percebem que morreram e continuam a vagar, presos a lugares e pessoas que conheciam em vida, criando um ciclo vicioso de obsessão e sofrimento. Outros já sabem que partiram, mas sentem-se incapazes de abandonar os vícios que os aprisionam, seja o vício do orgulho, da inveja, da raiva ou mesmo da dependência emocional. Os relatos de espíritos que passaram por essa experiência falam de um cenário sombrio repleto de lamentos, conflitos e desesperança, mas também revelam a atuação dos benfeitores espirituais, que, com paciência e amor, procuram ajudar esses espíritos a despertar para a necessidade da mudança, oferecendo conforto e orientações para a superação. O umbral é, portanto, uma consequência natural do estado vibracional em que o espírito se encontra. Ele reflete exatamente a qualidade moral, emocional e mental acumulada durante a vida. Quanto maior o apego às coisas materiais, e quanto mais denso o campo energético de pensamentos negativos, mais denso e sofrido será o ambiente que o espírito encontrará após a desencarnação. A saída do umbral é possível e necessária para a evolução da alma. Essa saída começa pela aceitação da própria condição, pelo arrependimento sincero e pelo desapego verdadeiro. Quando o espírito se conscientiza da necessidade da transformação, ele começa a buscar o auxílio dos mentores espirituais e a trabalhar para renovar suas vibrações. É um processo que exige coragem e perseverança, pois implica abandonar confortos ilusórios, enfrentar as próprias falhas e recomeçar do zero. Mas é também um renascimento espiritual, uma oportunidade de voltar a caminhar rumo à luz e à paz. No nosso dia a dia, é fundamental lembrar que o umbral não é um castigo externo, mas uma condição interna que cada um pode evitar, ao cultivar a humildade, o amor, o perdão e o autoconhecimento. Quanto mais nos alinhamos a essas virtudes, mais fortalecemos nossa vibração e nos aproximamos dos mundos regeneradores. Assim, o umbral é ao mesmo tempo um alerta e uma oportunidade. Um alerta para quem ainda vive preso às sombras do ego, e uma oportunidade para quem deseja, com sinceridade e esforço, transformar a própria existência e preparar-se para os reinos de luz que nos aguardam. Ao deixar o corpo físico, o espírito não é lançado a um julgamento severo, como muitos. Na verdade, o que acontece é uma espécie de tribunal espiritual, um momento de avaliação e diagnóstico profundo, conduzido com amor e justiça por espíritos superiores,
que atuam como médicos da alma. Diferente do tribunal humano, este não pune. Ele orienta e auxilia. Esse tribunal não é uma corte punitiva, mas um espaço de acolhimento, onde o espírito revê sua trajetória recente com os olhos da consciência plena. É um momento para perceber as consequências de seus atos, não para sofrer condenações eternas. Aqui, 3 critérios principais são avaliados: o grau de consciência das ações praticadas, o arrependimento genuíno e a disposição para a mudança. Muitos espíritos chegam a esse momento ainda carregando os pesos do orgulho, da culpa ou da negação, dificultando seu avanço. Mas, mesmo nesses casos, há uma rede de socorro invisível, composta por amigos espirituais, familiares desencarnados e até ex-inimigos que se tornam auxiliares, empenhados em amparar e guiar aquele que sofre. É exatamente nesse momento que os chamados hospitais espirituais entram em cena. Esses locais não são lugares de sofrimento, mas sim centros de recuperação, onde o espírito recebe tratamento para suas feridas morais e emocionais. São verdadeiras clínicas de restauração, onde a dor é transformada em aprendizado e a escuridão dá lugar à luz gradativa. Nesses hospitais, espíritos debilitados, seja por doenças que ainda carregam no perispírito ou por perturbações emocionais, encontram os recursos necessários para sua cura. Médicos espirituais, consciência e amor aplicam tratamentos variados, que vão desde passes magnéticos até terapias de reequilíbrio energético e orientações específicas para o retorno à evolução. Esses socorristas são incansáveis e atuam também em nossas vidas terrenas, mesmo que não os vejamos. Muitas vezes, pessoas desencarnadas se dedicam a proteger e ajudar os entes queridos vivos, agindo como verdadeiros anjos guardiões, demonstrando que o amor ultrapassa a barreira da matéria. A atuação desses hospitais e tribunais é essencial para que o espírito não fique estagnado nos mundos inferiores. Eles oferecem a oportunidade de reparar, aprender e preparar-se para as próximas etapas da jornada espiritual. Assim, não existe condenação definitiva, menos existe sim uma justiça divina pautada no amor e na compreensão. Cada espírito é tratado conforme suas necessidades e possibilidades, respeitando seu ritmo e sua vontade de progredir. Compreender essa realidade traz um conforto profundo, pois nos mostra que ninguém está sozinho após a morte, e que o processo de evolução continua, mesmo quando a vida física termina. Portanto, o tribunal espiritual e os hospitais do além são símbolos da misericórdia e da esperança, reafirmando que a evolução é um caminho possível para todos, e que o amor é o verdadeiro remédio para a alma. À medida que avançamos na jornada espiritual, descobrimos que a evolução não é linear nem igual para todos os espíritos. Allan Kardec nos revela que existem os mundos regeneradores, esferas superiores, onde a vida se torna mais leve, onde o amor e a sabedoria começam a reger as relações, e onde a transformação interior se acelera. A Terra, nosso planeta, está justamente passando por essa grande transição. Estamos no limiar de uma mudança vibratória profunda, deixando para trás o estágio de expiação e prova, e caminhando rumo a um mundo regenerador. Esse processo não é automático para todos. É uma seleção vibratória. Um convite para que cada alma se alinhe com os valores da renovação moral e espiritual. Nesses mundos regeneradores, a vida espiritual se assemelha a verdadeiros hospitais cósmicos. É um lugar onde o espírito recebe cuidados especializados, se cura de suas feridas emocionais e morais, e aprende a viver em harmonia consigo mesmo e com o próximo. Aqui a dor perde seu peso esmagador e se transforma em aprendizado,
motivando o ser a alcançar novos patamares de luz. Entretanto, essa transformação exige escolha e esforço. Espíritos que permanecem endurecidos, presos ao orgulho, à inveja, à maldade, não conseguem acompanhar essa elevação. Para eles, o caminho é outro: o exílio para mundos mais primitivos, onde continuarão seu processo de aprendizado, mas em condições menos favoráveis, até que estejam prontos para uma nova ascensão. Esse exílio não é uma punição, mas uma consequência natural das leis universais da afinidade e do progresso. Assim como alguém que não cuida da saúde física pode precisar de tratamentos mais intensos, o espírito que não evolui moralmente precisará de etapas mais simples para se recuperar. Os mundos regeneradores são, portanto, uma bênção e uma responsabilidade. A bênção de viver em um ambiente onde o amor e a compaixão são a regra. A responsabilidade de manter a vigilância constante sobre nossos pensamentos, emoções e atitudes para não perder a sintonia com essa nova frequência. Esse processo de transição da Terra está em andamento agora. Diante de nossos olhos invisíveis, a Terra já não é mais apenas um planeta de provas e expiações, mas um cenário onde a regeneração e a renovação moral começam a florescer. Espíritos conscientes sentem essa mudança, sentem o chamado para a reforma íntima, para o perdão, para o cultivo das virtudes que sustentarão a nova era. Um convite para que cada um de nós escolha qual caminho deseja trilhar, permanecer nos velhos hábitos, nas velhas dores, ou abraçar a transformação e a esperança que os mundos regeneradores simbolizam. Aqui, a evolução não é mais um fardo, mas uma oportunidade de viver em paz, equilíbrio e alegria. Uma chance de construir, com cada pensamento e ação, um futuro de luz para nós e para gerações que virão. Após os mundos regeneradores, encontramos as categorias superiores da vida espiritual, os mundos felizes e celestes, onde a existência é marcada por uma profunda harmonia e alegria, refletindo o estado elevado dos espíritos que os habitam. Os mundos felizes, que correspondem à quinta categoria, são lugares onde o amor espontâneo e a compaixão fluem naturalmente, sem esforço ou condição. Nesses ambientes, as dores e as limitações das etapas anteriores já foram superadas, e a vida se organiza em torno do crescimento coletivo e do bem comum. Aqui, o espírito não apenas descansa, mas se engaja ativamente na evolução do universo, participando de tarefas elevadas com alegria e entusiasmo. A reencarnação nesses mundos ocorre, mas de forma voluntária e consciente. Os espíritos que ali vivem optam por retornar ao plano físico para auxiliar aqueles que ainda trilham caminhos difíceis, oferecendo ensino, orientação e proteção. Essa é uma expressão clara do amor e da responsabilidade que permeiam essas esferas. Já os mundos celestes, a sexta categoria, representa uma dimensão ainda mais sutil e luminosa. São moradas onde a tecnologia espiritual está integrada à ética e ao amor, onde a inteligência e a sensibilidade alcançaram um equilíbrio perfeito. Os espíritos que habitam esses mundos são verdadeiros administradores cósmicos, atuando na manutenção e evolução das leis universais nessas esferas. A sabedoria é profunda, mas nunca distante ou arrogante. O relacionamento entre os espíritos é baseado no respeito mútuo, na solidariedade e no reconhecimento da divindade presente em cada ser. Não existem disputas, invejas ou conflitos, pois a consciência da unidade e da interdependência é total. O acesso a esses mundos é resultado de uma trajetória de esforço e aprendizado, que inclui a prática constante do amor, do perdão
e da humildade. Eles são o reflexo do progresso espiritual possível para todos que se dedicam à reforma íntima, sincera e persistente. É importante destacar que, mesmo nesses níveis elevados, a evolução não para. Os espíritos continuam se aprimorando, expandindo seus conhecimentos e contribuindo para a expansão do universo. Eles são exemplos vivos de que a jornada da alma é infinita e repleta de novas descobertas. Além disso, esses mundos superiores possuem uma ligação íntima com a Terra e os demais planos. Espíritos desses níveis frequentemente atuam como mentores e guias para aqueles que ainda enfrentam desafios, ajudando na transição planetária e na elevação vibracional da humanidade. Para nós encarnados, saber da existência desses mundos felizes e celestes é um convite à esperança e à perseverança. Eles nos mostram que a evolução é possível, que há um destino de luz para todos e que cada passo em direção ao bem nos aproxima dessa realidade sublime. Por fim, esses mundos são um lembrete poderoso de que o amor verdadeiro é a força que move a criação, que une os corações e que transforma o espírito em sua forma mais pura e livre no ápice da escala espiritual que Allan Kardec nos revelou. Encontram-se os mundos divinos, a sétima e última categoria das esferas espirituais. São esses mundos a morada daqueles espíritos que atingiram a pureza máxima, os seres que já não precisam mais reencarnar para evoluir, pois estão em plena comunhão com o Criador. Nesses mundos, a vida transcende tudo o que podemos imaginar no plano físico, e mesmo nos mundos inferiores. É uma existência marcada pela plenitude, onde o espírito habita em estados de paz profunda, luz radiante e sabedoria infinita. Ali, o contato com Deus é direto, sem intermediários, uma conexão de amor e unidade que permeia toda a criação. Mas o que significa realmente estar nesses mundos? Significa que o espírito alcançou a total libertação das imperfeições que o prendiam às provas e expiações, às dores e aos vícios. São espíritos que vivem no mais puro estado de amor, desprendimento e serviço. Eles são os mestres perfeitos, os administradores invisíveis do cosmos, que atuam em todas as esferas da existência para manter a harmonia universal. Apesar dessa elevação, os mundos divinos não são um lugar distante e inacessível. Existe uma ponte invisível que conecta cada um de nós a essas esferas, e essa ponte é ativada pelo amor verdadeiro, menos aquele amor que ultrapassa o ego, que perdoa, que serve sem esperar nada em troca. É um convite para que, ainda em nossa jornada terrena, cultivemos essa ligação, alimentando o coração com virtudes que nos aproximam da divindade. Esses mundos também representam o objetivo final da alma, a reintegração plena à fonte divina, onde não há mais sofrimento, dúvidas ou separação. É a realização suprema do propósito espiritual, a volta para casa, para o lar de onde viemos. A inspiração que esses mundos nos trazem é imensa. Eles são um farol para a nossa caminhada, mostrando que todo esforço de reforma íntima, todo ato de amor e todo momento de perdão são passos concretos na direção dessa morada sublime. Porém, não se trata de um destino reservado a poucos, escolhidos, mas de uma possibilidade real para todos que desejam verdadeiramente evoluir. A diferença está no compromisso com a transformação pessoal, na coragem para enfrentar as próprias sombras e na determinação para seguir sempre adiante. Mesmo diante das dificuldades, a mensagem dos mundos divinos é clara: a perfeição espiritual é um caminho acessível, e a porta está aberta para quem a procura com sinceridade. Não se trata de uma recompensa externa, mas da consequência natural de uma vida
vivida em harmonia com as leis divinas. Ao entender isso, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer o poder que temos de mudar, de amar mais, de perdoar e de servir. Assim começamos a construir, aqui e agora, a nossa ponte para os mundos de luz. Essa consciência nos fortalece, nos traz esperança e nos impulsiona a continuar nossa jornada com fé, coragem e amor, sabendo que, no fim, todos somos chamados para essa morada sublime, onde reina a paz eterna. Chegamos ao momento mais importante de toda essa jornada espiritual, o momento da escolha. Afinal, o destino eterno de cada alma não está escrito em um livro distante, não é uma sentença imutável, nem um prêmio concedido por força externa. Está em suas mãos, na vibração que você cultiva a cada pensamento, sentimento e ação. Allan Kardec nos lembra que a vida é uma sequência de provas e oportunidades, e que o progresso espiritual se manifesta nas pequenas e grandes decisões diárias. Perdoar ao invés de guardar mágoa, desapegar do que prende, cultivar a alegria interior em meio às dificuldades. Esses são os degraus da escada que conduz aos mundos superiores. Mas há também o caminho inverso, o abismo da estagnação moral, da dureza do coração e do egoísmo. É o caminho que mantém a alma presa nas zonas inferiores da existência, nos mundos de expiação, no umbral, ou até mesmo em esferas mais primitivas, onde a evolução é lenta e dolorosa. Essa escolha não é simples, nem imediata. Muitas vezes requer coragem para olhar para dentro e reconhecer as próprias falhas, humildade para pedir ajuda e força para mudar. Mas o poder da transformação está dentro de você. E o convite é para que você não adie essa decisão. A doutrina espírita também nos ensina sobre a família espiritual, laços invisíveis que ultrapassam o tempo e o espaço, que conectam almas para o aprendizado mútuo. Crianças que partem cedo, por exemplo, são espíritos escolhidos para missões específicas, muitas vezes para tocar corações e acelerar a reforma íntima daqueles que ficam. Esses vínculos são provas e bênçãos, e mostram que a evolução não é solitária, mas compartilhada. Sua escolha é também um chamado para a responsabilidade. O que você planta em seu interior, que tipo de energia emite influência, não só o seu destino, mas o de todos à sua volta. Cada gesto de amor, cada ato de perdão, cada momento de entrega contribui para elevar a vibração coletiva e preparar o terreno para a nova terra. O futuro não está definido. Essa liberdade que nos torna únicos. A escada para a luz está diante de você, e o abismo também. A diferença entre um e outro é o seu compromisso com a transformação. Por isso, neste instante, faça uma pausa e se pergunte: que caminho quero trilhar? Que legado quero deixar? Como quero que minha alma seja lembrada nas esferas espirituais? Não espere que a vida tome essa decisão por você. Assuma a sua jornada com coragem, fé e amor. Abra o coração para o perdão, abrace o desapego e cultive a alegria verdadeira, aquela que nasce de dentro e ilumina o mundo. Seu destino eterno está em suas mãos. Uma escada que pode levar à luz infinita, ou um abismo que prende e limita. A escolha é sua, mas saiba, você nunca está só nessa caminhada. O universo conspira a favor de quem deseja evoluir. E sempre haverá uma mão amiga, um mentor, um espírito benevolente, pronto para ajudar. Agora é o seu momento. Suba da transformação e descubra a liberdade que só a alma em paz pode sentir.